Num dia, o Botafogo fecha o PSG a 7 chaves e não o deixa arrombar a sua casa. E no outro, ou horas depois, o Flamengo coloca o Chelsea na roda. O rubro-negro e o alvinegro, os dois clubes cariocas, fizeram partidas incríveis na fase de grupos do Mundial de Clubes da FIFA. E é sobre a prestação dos brasileiros que vamos falar neste vídeo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vem comigo, acompanhe-me nesta viagem até o final do vídeo e depois eu quero que você deixe o seu comentário aqui em baixo, curta o vídeo, compartilhe o canal e se você gostar do que ouvir, clique para seguir e subscreva o nosso canal. Vamos então começar por olhar para a vitória do Botafogo. Eu sou das pessoas que é apologista de que o futebol ele é lúdico, ele é entretenimento, mas ele é acima de tudo a capacidade que uma equipa tem de permitir que a outra faça o que pretende fazer e a outra que não permita que a outra equipa, ficou muito outra aqui, não faça o que deseja fazer. E foi o que o Botafogo fez. Estudou muito bem as movimentações do Paris Saint-Germain, que jogadores eram os mais importantes e montou uma estratégia defensiva irrepreensível e de aula de manuais de como defender a melhor equipa do mundo na temporada, a equipa que tem o futebol mais intenso, mais entretido, mais apaixonante, campeão da Europa, uma equipa que goleou nas últimas duas partidas. O PSG tinha marcado 9 golos e não tinha sofrido nenhum. E o Botafogo se fechou tão bem defensivamente, existe beleza no jogo defensivo e o Botafogo conseguiu ser belo a defender contra uma super equipa. Reconhecer que a outra equipa tem qualidade e capacidade é uma virtude e você estudar a forma de fazer com que a qualidade dessa equipa seja anulada é também de uma virtude e de uma competência assim, imensurável, grande. Fez muito bem o Botafogo e foi uma vitória gigantesca. 13 anos se tinham passado que uma equipa brasileira não conseguia vencer uma equipa europeia e não venceu qualquer equipa europeia. É o PSG de Luis Henrique, a equipa que não conseguiu encontrar adversários capazes, quer em França como também na Europa. Final de Liga dos Campeões, o PSG jogou como se estivesse a fazer uma partida de Ligue 1, mas contra o Botafogo na fase de grupos do Mundial de Clubes, segunda partida ou segunda jornada, o PSG não conseguiu encontrar caminhos, mecanismos, formas de superar a bem organizada defesa do Botafogo. E não há elogio maior do que Luis Henrique dizer no final da partida que não existiu nenhuma equipa em mais de 50 jogos na temporada. O PSG não encontrou nenhum oponente que foi tão eficaz e tão competente defensivamente como foi o Botafogo. O Luis Henrique disse que foi a melhor equipa que eles defrontaram defensivamente. Então isso é para ser mesmo engrandecido, aplaudido, porque demonstra qualidade, capacidade e uma resistência mental e física incrível do Botafogo, que conseguiu suportar o Paris Saint-Germain, que também não foi tão produtivo, tão ofensivo, porque os duelos eram muito cerrados, eram muito próximos. Os jogadores do Botafogo não permitiam que Vitinha fosse criativo, fosse pensar, que os remates de Fabián Ruiz entrassem com facilidade, que aquela movimentação que o PSG gosta de fazer, de colocar o falso 9 entre os defesas, puxar a defesa para fora e os médios aparecerem, ou os laterais. O Botafogo não permitiu nem jogo pelos extremos, nem jogos pelo meio. O Botafogo esteve muito coeso. Eu fiquei com pena que o nosso Bastos Kissanga está
lesionado, não fez parte desta aula, dessa odisseia do Botafogo, que foi maravilhoso. O belo do futebol, a poesia do futebol é quando se colocam impossíveis a uma equipa e ela transforma esse impossível, essa impossibilidade na sua força de luta. Eu ouvi antes do jogo o Alex Telles dizer que todo mundo os dava como derrotados antes mesmo deles entrarem em campo e poderem mostrar e provar o seu valor, então que as pessoas aguardassem pelo jogo. Eu acho que o facto de todo mundo, e com razão, pelo que fez o PSG, colocar o PSG como favorito e a golear o Botafogo, isso atiçou uma força, uma vontade aqui no íntimo dos jogadores do Botafogo que ficou tudo dentro de campo. E agora o Botafogo só depende de si para chegar à outra fase, porque o grupo vai ficar meio complicado, porque o Atlético venceu, o PSG vai jogar com o Seattle na última jornada, vai vencer com certeza, vamos ver. E o Botafogo precisa de um empate contra o Atlético de Madrid para poder passar, porque se perde com o Atlético de Madrid vai ficar tudo muito embolado no grupo e depois pode ser complicado de chegar à outra fase. E depois de uma vitória tão monstruosa e tão digna como foi com o PSG, seria muito bonito o Botafogo coroar tudo isso com a qualificação para a outra fase do Mundial de Clubes. E no mesmo dia, mais tarde, o Flamengo derrotou o Chelsea por 3-1 num super jogo da equipa de Filipe Luís. O Filipe teve uma leitura de jogo que o Maresca nunca entendeu. O Flamengo entrou pressionante, tem ali um erro que, na minha opinião, ele pode ser incutido só ao Wesley, mas é de toda a equipa do Flamengo, porque está desposicionada, mas vai cair muito na conta do jogador a título individual, porque quando ele tenta cortar a bola embate no companheiro e depois volta para o Pedro Neto, que numa aceleração faz então o golo para o Chelsea. Mas apesar de ter sofrido o golo, o Flamengo nunca baqueou, nunca se sentiu atemorizado, do tipo, ai, agora eles estão a ganhar. Foi sempre muito compenetrado, muito seguro do seu jogo. Na primeira parte, o Flamengo vai para o intervalo a perder, na minha opinião, porque estava a faltar finalização. Um homem de área, um homem que chega com a bola na área ou quando lhe é colocada a bola na área, não tem dificuldades e nem dúvidas, não precisa de muito malabarismo para chegar ao golo. É o que estava a faltar ao Flamengo, na minha opinião, porque se defendia muito bem, criava muito bem as jogadas. O Jorginho, na capacidade de construção e transições e de fazer chegar a bola, de circular a bola, maravilhoso, fantástico, o ítalo brasileiro. O Gerson fez um super jogo, um box-to-box em todo o terreno, em todo o campo, muito bom jogo do Flamengo. Mas, como eu dizia, faltava a finalização, o último passe. O de Arrascaeta não estava numa boa tarde. Eu achei que ele estava, sei lá, um pouco ausente do nível da orquestra. Ele destoava um bocadinho da orquestra flamenguista. E foram então para o intervalo e no regresso, depois de 5, 6 minutos jogados da segunda parte, o Filipe Luís faz uma substituição que foi inconcebível à primeira, porque ele praticamente tira o melhor artista ou o melhor executante de instrumentos da orquestra, que é o de Arrascaeta, e coloca o iluminado Bruno Henrique, que 6 minutos depois faz o golo da igualdade do Flamengo. Antes tinha tido um remate do Gerson que ficou curto e o Gonzalo Plata meio desengonçado a tentar finalizar a jogada, não consegue, e o Flamengo empata então com o Luiz Henrique, com Bruno Henrique saído do banco de suplentes e faz muito bem o golo. É o Bruno Henrique que em 8 minutos ele acaba por desfazer completamente o Chelsea. Se em 6 minutos em campo ele faz o golo, em 8 minutos ele faz a assistência, ou seja, ele desmonta o Chelsea. Temos aqui a virada do Flamengo, que foi muito capaz mentalmente,
psicologicamente. Foi um jogo em que o Flamengo nunca saiu do jogo. Ele dominou o Chelsea, apesar de estar a perder na primeira parte, e na segunda parte entrou muito mais forte. Eu vi uma entrevista do Leo Pereira ao intervalo em que dizia que eles estavam a crescer no jogo e eles acreditavam que na segunda parte iriam mudar as coisas. E isso aqui é uma mentalidade de uma equipa que quer ganhar. E foi o que aconteceu depois, já perto do fim, com as mexidas, o Flamengo chega ao 3-1 com Ian. Eu acho que esse é o nome dele, agora já não me lembro bem do nome do jovem jogador de 20 anos do Flamengo, que faz o golo num bate-rebate, um remate de plata que bate na perna dele e ele aproveita a sobra e acaba por fazer o 3-1. Ai, os europeus estão cansados neste Mundial. Foram lá fazer o quê? Eu acho que os contextos, eles são muito importantes, mas o nível técnico do jogo, para mim, o Flamengo sempre esteve acima. O cansaço é uma coisa, a capacidade de você circular a bola, de você querer jogar é outra. E dentro do jogo, o nível técnico do Flamengo foi superior ao nível técnico apresentado pelo Chelsea, quarto classificado da Premier League, campeão da Conference, ou vencedor da Conference, mas o nível da liga não é transportado para este jogo, nem o título ganho. É como se encara a partida. E o Flamengo encarou o jogo para o ganhar desde o minuto 1 e sempre acreditaram que poderiam derrotar o Chelsea. As mexidas, eu questionei porque é que o Léo Ortiz não estava a jogar, por exemplo, mas o Filipe Luís sabia muito bem o que era o Chelsea e como ele poderia anular Cole Palmer, Enzo Fernandes, Caicedo, todos sumidos. Agora uma parte aqui para o Nicolas Jackson. Eu não consigo compreender. É um jogador muito 8 ou 80, tem muitas debilidades técnicas e ainda tem um comportamento. A falta que ele faz é uma sola assim no tornozelo do jogador do Flamengo, é vermelho direto e sem qualquer reclamação ou justificação ou justificativa para que fosse dado, porque não existe laranja. No mínimo o árbitro podia dar um cartão laranja, não havendo é um vermelho direto. E o Flamengo está agora classificado para a próxima fase do Mundial de Clubes, porque para o Flamengo não chegar à outra fase até pode estar classificado já em primeiro lugar, porque vai depender do resultado do Chelsea contra o Esperance, mas o Flamengo não está dependente de ninguém. O Flamengo tem um saldo de mais 4, né, marcou 4 golos e sofreu apenas 1, e tem um saldo de 3 golos, não mais 4, mais 3, porque sofreu 1 e está à frente. O Chelsea sofreu 3 golos, tem menos 3 e marcou apenas 2. Vamos ver como será a última jornada do Chelsea, e o Flamengo na última jornada vai jogar com o LA. Eu acho que não temos grandes dúvidas de que a equipa brasileira conseguirá passar pela equipa norte-americana. Eu não me surpreendi com a vitória do Flamengo diante do Chelsea. Tenho um vídeo aqui no canal de antevisão do Mundial de Clubes em que eu digo que o Flamengo, para mim, poderá ser o melhor brasileiro. Mas estamos a ter muitas surpresas. Eu achava que o Botafogo seria goleado pelo PSG e que não conseguiria chegar à outra fase. Tem tudo em aberto para chegar à outra fase. O Fluminense fez um bom jogo contra o Borussia Dortmund, e o Palmeiras está também com o passe quase garantido para a outra fase, vai decidir na última jornada. Então não me surpreendeu o nível de Palmeiras e também de Flamengo, mas sim a capacidade defensiva do Botafogo. Essa deixou-me assim, like, o que aconteceu aqui? Mas foi muito bom de se acompanhar. E agora vamos continuar a acompanhar os brasileiros no Mundial de Clubes. Digam-me aqui nos comentários com que impressão vocês ficaram do jogo feito pelo Flamengo e pelo Botafogo, e como é que vocês acham que os brasileiros estão a se portar neste Mundial de Clubes. Já sabe, se não é inscrito, subscreva o canal, curta este vídeo, deixe o teu comentário aqui em baixo e compartilhe o vídeo com mais amigos seus. E vamos continuar a acompanhar aqui a trajetória dos nossos irmãos Zucas no Mundial de Clubes da FIFA. Agora muda a música, né? Fica em junho de 2025, o Flamengo colocou o Chelsea na roda.